Casa de meu pai, é o tema da nossa live dessa noite. Há muitos morados na casa de meu pai. É uma passagem que Jesus, na última ceia, disse a seus discípulos. Nós vamos falar desse tema essa noite. Esse tema eu abordei ontem também no Centro Espírito Maria Mega em São Bernardo e hoje estou, né, comentando ele aqui também, porque é muito interessante, é muito bom, como todas as passagens, né, do Evangelho são. Então, nós vamos aguardando a chegada dos amigos aqui, das amigas. Mário Silva, nossa, 1064. Mário Silva já entrou aqui pelo Instagram. Boa noite, Mário. Seja bem-vindo, meu irmão. Gratidão por estar aqui conosco. O Facebook ainda não surgiu nenhum participante aqui, mas aqui a pouquinho está chegando todo mundo aqui. E, claro, iremos recepcionar a todos durante toda a live assim que possível, né, gente? Que às vezes não dá, às vezes vem muito rápido os nomes aqui, mas posteriormente eu dou uma boa noite a todos, né? Agradecendo, né? Mário Silva, boa noite, Mário. Mário é meu grande amigo, que eu estive com ele no Irmão X essa semana. Rosângela Augusto, minha amiga querida, de Osasco. Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda, minha querida. Gratidão pela presença. Xinga Raquel de Moraes já está aqui também conosco. Boa noite, Xinga, e seja bem-vinda. Gratidão pela presença, minha querida. Ela sempre, irmãs estão por aqui, né? A Solange também. Então, Rosângela Augusta, minha amiga, direto de Osasco. O que, amor? Edgar Almeida, nosso primo querido, direto de Aracaju. Seja bem-vindo. Vanderlei Godoy também. A Maite de Luca também chegou aqui. Jaime Wagner, direto de Portugal, de Guimarães, em Portugal. Aparecida Câmara também. Inês Câmara Dias. E claro, quem é a Rita Santina Vieira, né? Minha querida, aqui sempre me ajudando aqui, anotando os pedidos, nesse frio terrível que está aqui em São Paulo hoje. Edgar, tá difícil. O Jaime Wagner também em Portugal, creio que lá também esteja calmo. Edgar falar pra mim que lá tá 27 Edgar graus, já fala que tá 28 graus lá, né, Edgar? O 27 do Carmo Maino. Edneuza Leite Azevedo também está aqui conosco. A Vera Cidani também, minha companheira de Centro Espírita Irmão X. Edneuza Leite Azevedo e a filha estavam aqui na semana passada. Espero que ela chegue por aqui também novamente. A Liz Souza, 14, a Liz Souza, minha amiga querida, minha grande amiga, né, que ontem eu estive no Maria Mega, mas ela não pôde estar. Vamos vibrar pela Liz, que ela teve uma queda e não pôde estar presente, machucou seu joelho. A Vanessa Almeida está aqui conosco. Boa noite, Vanessa! Gratidão pela presença, minha querida. Solange Pires também chegou aqui. Então, me senti sua falta ontem lá no Maria Mega. A Liz é uma grande amiga, porque eu estou no Maria Mega realizando palestras, graças a ela que me apresentou lá. Eu tenho sempre essa gratidão imensa a Liz, que desde que ela estava morando nos Estados Unidos com os filhos, ela acompanhava minhas lives de lá, que a Elisete compartilhava com ela voltou aqui para o Brasil e foi lá para Maria Mega e me convidou para ir lá. O Moisés Anevati chegou aqui também, Ronaldo Oliveira, o seu Floriano Gasparini Filho, Ciro Gimenez Veríssimo também, o Ivo Pellegrini, aniversariante, já está aqui conosco, Denis Sudan entrou aqui pelo Instagram também, né? Moisés Anevato, que é aqui de Guarantã, no estado de São Paulo, o seu Florindo, que é de Lins, do estado de São Paulo, chegando todo mundo aqui. Grande prazer em ter todos vocês. Espero que eu não tenha errado nada aqui. Certo, Moisés? É isso mesmo, né? A Rosa Bentra, Dona Rosa Bentra, mãe de aniversariante da semana. Boa noite, Dona Rosa. Seja bem-vinda. O Denis Sudan também, meu amigo, chegou aqui pelo Instagram. E Souza e o Mário Silva estão aqui pelo Instagram. Estamos ao vivo, né? Pelas duas plataformas. E posteriormente eu publico também no meu YouTube, Hélio Paiva, palestrante, e quem quiser ir lá para se inscrever no meu canal, eu agradeço, né? Porque eu não faço ao vivo por lá. Gisenei Pereira, a Gi chegou aqui, Murdes Câmara Marques aqui conosco também, o Francisco Santos, meu amigo querido, Maria Câmara Dias, Vera Lúcia, abraço no Anísio, minha querida, Deolinda Alves Neves, um abraço no Gui, seja bem-vinda, Deolinda. Gratidão pela presença, todos vocês, nessa noite fria, gelada aqui em São Paulo. Acho que está uns 12, 13 graus. Para mim está 0 grau, viu, gente? Porque eu sinto um frio danado. Tá muito frio aqui, não tá fácil. Fala para nós aí, Edgar, quantos graus está aí? Tá falando em Aracaju. Em Portugal tá 45. 45, oh meu Deus. Cristiane Augusto, minha amiga querida, que foi sorteada no livro
né, no nosso último mês aqui, né? E a mãezona Geralda Buchat, minha mãezona querida, seja bem-vinda, minha linda, gratidão pela presença. E claro, já estamos para sortear esse mês, no dia 15, o Fonte Viva. São 2 fontes vivas, como sempre, um para as mulheres, outro para os homens participantes das nossas lives. E quem está participando vai ter seu nome, né? Vai ter seu nome aqui colocado na caixinha para ser sorteado. Alexandre Pereira, meu amigo querido, seja bem-vindo, que na semana passada nós estávamos comemorando o aniversário da Silene, da sua esposa, e depois ele me disse que a Silene estava junto assistindo a live. Eu, infelizmente, não detectei a mensagem, que às vezes vem muitas mensagens, eu não consigo. Então, dá um beijo na Silene, gostei muito dela estar presente. Abraço no filhão também, viu? Nesse filhão maravilhoso aí. A Josefa Santina, minha cunhada querida, aniversariante da Evania Aparecida Ferraz, vamos vibrar por você, minha querida, né? A Sandra Sanches vai estar na nossa festa dia 26, né? Devani está aqui conosco, que é de Piracicaba, todo mundo chegando aqui. Gratidão a todos pela presença, né? E Ivo, espero que você esteja lá também com a esposa, com a sua filhota também. Já esclarecendo, apesar que eu mandei mensagem para todos, né? A Vera Lúcia Gutierrez chegou aqui também, a Nilma Maria, que infelizmente a sua prima desencarnou hoje, né? Vamos vibrar por ela, aqui já anotei o nome, viu, Nilma? A Mary, a nossa Mary chegou aqui, a Maria Silva, seja bem-vinda, Mary. Gratidão pela presença, gente. Então, os nomes chegam bem rápidos aqui. Então, a nossa festa mudou de data, não vai ser dia 11, que dia 11 é o dia mesmo do meu aniversário. Mas devido à dificuldade de muitas pessoas por ter marcado por uma sexta-feira, eu adiei para o dia 26 a festa. Então, será dia 26/7, no mesmo horário, das 19 às 23 horas, até meia-noite, o salão é nosso, né, que vai ter tudo que eu já disse aqui. Mini pastéis, vai ter lanches, vai ter mini pizza, batatinha frita à vontade a festa toda, batatinha de petisco, enfim, né, tem bastante opções, vai ter também 2 tipos de caldo, quentinho, porque estamos no inverno, né? Maria Augusta Paiva, minha prima querida, sua linda, seja bem-vinda, dá um beijo no grandão. Você viu aí, né, Maria Augusta? Nossa festa será dia 26 e não mais no dia 11, tá certo? Eles são sempre presentes nas nossas festas. Meu aniversário 6.5, hein, gente? Tô ficando mais idoso do que nunca. A Margarida Pinto chegou aqui também, minha amiga querida. Inês Camara Dias apareceu aqui agora no Instagram, mas ela apareceu também aqui no Facebook, se eu não estou equivocado. A Nádia Regina Petim Bruneira, beijo no Gabriel, Ana Wagner, nossa amiga querida, direto de Braga, em Portugal, o irmão aqui presente, o Jaime em Guimarães e ela ela está na outra cidade, né, em Braga. A Virma Maciel, minha amiga querida, que não vai poder estar conosco na festa, infelizmente, porque vai ser aniversário do marido e da esposa. Estou muito triste, viu, Vilma? Muda a sua festa para o domingo e vai para a nossa lá no sábado. Tá bom? Então, infelizmente não tem jeito, né, gente? Fui obrigado a mudar, porque sexta-feira ia ser muito difícil para a maioria das pessoas. Eu não pensei direito e depois eu acabei mudando. Então, é isso. Infelizmente, né, gente? Vamos mudar, vai ser dia 26 a comemoração. Vai ser anos 70, 80, 90, só aquelas músicas gostosas, aquela geração, as melhores músicas que tivemos, né? Geração 70, 80, 90. Marcos Valentim Granegro, meu amigo querido, na próxima quinta-feira, não nessa, né? No dia 10, um dia antes do meu aniversário, estarei aí no Museu Harmonia, se Deus permitir, porque esse mês que passou não estive lá, porque eu fiz a cirurgia e não foi possível trocar com os palestrantes do mês, então eu não compareci aí no mês passado. Mas agora na próxima quinta, se Deus permitir, estarei com vocês. Meu Face está travando, a Inês Camara Dias falou, por isso que ela veio aqui para o Instagram. Eu vi que eu tinha visto você lá no Facebook. Luísa Caria, Dona Luísa, também do Museu Muniz Chico Xavier. Dona Luísa, a senhora e o Marcos Valentim Ganeco chegaram juntos aqui, né? Na nossa live. Obrigado pela presença, um abraço no seu Francisco, maridão, tá bom, Dona Luísa? Então, quinta-feira que vem estarei com vocês
se Deus permitir. Ontem estive no Maria Mega, Centro Espírita Maria Mega em São Bernardo, realizando a palestra, né? Bastante gente, viu? Apesar do frio. A Edileuza está falando que é o aniversário da filha dela, nessas quando? A Edileuza está falando? Ela está falando, é o aniversário da minha filha. No dia 26? É o quê? No dia 26, é isso? É no dia 26 ou no dia 11, Edileuza? Então, vamos lá para a nossa festa que a gente já canta parabéns para ela também. Já vai ter bolo mesmo? A gente aproveita e já canta parabéns para todos os aniversariantes do mês. E vai ter bastante, viu, gente? Bastante aniversariantes. Dia 11. É dia 11? Ah, tá vendo? Então, ó, você já pode ir na minha dia 26, tá vendo? Fazer você vai meio dia que eu, gente, que legal. Então, dia 11. Só que ela tem um pouquinho mais nova que eu, né, Edileuza? Um pouquinho nada, bastante, né? Ela é jovem ainda, né? Mônica Pereira Veras, a Mônica, amor, a Moniquinha, a nossa querida aqui do Downy Doces, vizinho nosso aqui. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda, viu? Gratidão por você estar aqui conosco nessa noite. Nessa noite fria, né, Mônica? Tá muito frio? Tá muito frio, pessoal, aqui em São Paulo. O negócio não tá fácil, mas tudo que Deus manda é bom, né? Então nós vamos falar hoje há muitas moradas na casa do meu pai, é o nosso tema dessa noite. É o mesmo tema que ontem apresentei no Centro Espírita Maria Mega. Eu gosto muito desse tema. E assim, como lá não é gravado, né, nós vamos fazerem aqui hoje, que é muito legal, que é muito interessante. E como já chegou aqui bastante amigos, parece que já deu uma tranquilizada, né? Então nós vamos fazer a nossa vibração inicial, já agradecendo a todos por estar aqui conosco mais uma vez. E no decorrer da live, sempre que possível, vamos, né, recepcionando aqueles que forem chegando aqui na nossa live, para nós, que é muito bom nós sermos recepcionados quando chegamos aos locais. E quando chego aqui na live é a mesma coisa, não é verdade? Então nós vamos fazer aquela nossa vibração inicial, para que possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores e amigos, a oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez reunidos. Que nós possamos estar construindo as nossas moradas no plano espiritual através dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso conviver, do respeito ao próximo. Jesus disse para nós para nos acalmarmos, porque há muitas moradas na casa do Pai. Mas essas moradas somos nós que construímos através da nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de viver, para que nós possamos estar sempre fazendo o nosso melhor, para quando o nosso retorno ao mundo espiritual, nós estejamos melhores, construindo a nossa morada no plano espiritual, locais de menos sofrimento, de menos dificuldades. E a peço autorização a Deus, a Jesus, os mentores amigos, autorização para iniciar esse nosso encontro, dizendo a Maria, em nome de Jesus, rogo por nós os seus filhos, agora na hora da nossa libertação, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos ao tema dessa noite. Há muitas moradas na casa do meu pai. Nós temos a semana muitos aniversários. Temos a chegada da Ana Júlia, nossa sobrinha neta, às 16h27 da última quinta-feira, a Ana Júlia chegou. E tem aniversários dos familiares junto com a Ana Júlia. São 4, se eu não estou equivocado, e mais no final nós vamos falar sobre isso. A dona Nilza Criso Freitas chegou aqui também, direto de Minas Gerais, aqui, ó. É, isso mesmo, chegou a dona Nilza, direto das Minas Gerais. Tá frio aí, dona Nilza? Como é que está aí em Minas Gerais? Lá no Prata, em Minas Gerais, né? Então nós vamos falar isso aqui, temos muitas vibrações também, infelizmente temos desencarnes de amigos queridos, desencarnes do menino trabalhador de Centro Espírita Irmão X, o menino que a gente conhece há muito tempo, desencarnou hoje também, filho da dona Dias Pimenta Senhorini, o Ivan, né? Uma jovem também, prima da Nilma. Então, é sempre assim, mas nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Nada acontece por acaso e que nós possamos vibrar por eles, que eles cumpriram o seu período aqui, nós iremos retornar. Um dia também muito espiritual, não sabemos quando,
mas enquanto isso vamos cumprindo aqui o nosso trabalho, preparando a nossa morada no nosso retorno ao mundo espiritual. Jesus, sabendo que lhe tirariam a vida, porque Jesus tinha todo o conhecimento do que iria acontecer, na que se chama Santa Ceia, ele diz essa frase para os seus discípulos, né? Que essa ceia é conhecida como a ceia do cenáculo, na verdade, né? E esse encontro se realiza antes de sua prisão, um dia antes, que ocorre naquela mesma noite, que culmina com seu julgamento e consequente crucificação. Márcia Biagi está aqui conosco, vai vibrar pelo seu marido, seja bem-vinda. Márcia Biagi, direto de Bragança Paulista. Marilena Mota Fantini, minha querida, vão vibrar também pelo seu familiar que desencarnou, né? Nossa, nós temos desencarne essa semana, né? Vamos vibrar pelo Oswaldo Fantini, né? Então, temos vibrações, infelizmente, né? Os desencarnes, né? Mas temos o reencarne da Ana Júlia, e o mundo é assim, uns desencarnando, outros chegando, né? Essa troca, né? Rodrigo Barros, 838, então, boa noite, Rodrigo Barros, seja bem-vindo, meu querido. Gratidão pela presença, Rodrigo. Né? Então, esse encontro se realiza antes da prisão de Jesus, como eu disse, né? E ele tranquiliza seus discípulos, que ele diz para eles: não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mesmo sabendo que iria sofrer muito, e mesmo assim, ele estava preocupado com os seus discípulos. Como eles se comportariam na sua ausência? Mila Leandro chegou aqui, seja bem-vinda, Mila. Mila, você já está aí no Sergipe? Ou você está aqui em São Paulo ainda? Quando é que você vai para lá? Que eu quero avisar para a turma quando você vai estar lá em Poço Redondo. Fala aí para nós. Então, sempre se preocupando, né? Que Jesus pretende mostrar a seus discípulos que seres humanos como nós, que de alguma forma temos uma incerteza quanto ao nosso destino após a morte física. Todos nós temos essa incerteza. Carlos José chegou aqui também pelo Facebook. Seja bem-vindo, Carlos José. Na verdade, assim, nós não temos medo exatamente da morte, mas para onde eu irei em espírito após essa morte? A verdade é essa, nós temos uma incerteza. Para onde é que eu irei? Qual será a minha morada no mundo espiritual? E Jesus diz para eles: não se preocupem, que ele iria reservar um lugar para eles. Um bom lugar, podemos compreender assim. E por que seria um bom lugar? Porque eles estavam semeando bem, não é? Semeando a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. E continuariam realizando esse trabalho, porque Jesus os conhecia muito bem. Continuaram auxiliando os mais necessitados. E Jesus os conhecendo tão bem, e conhecia tão bem que os escolheu um a um. Ele sabia que após sua morte, continuariam divulgando seus ensinamentos. Por que poder dizer que Jesus escolheu? Porque nós sabemos que ele escolheu. A Elson Basso, o Carioca, está aqui, o Carioca pelo Facebook, seja bem-vindo, Carioca. E o seu filho, Rodrigo Barros, aqui pelo Instagram, a família aqui presente. Gratidão pela presença de vocês, meu amigo Elson Basso e também o Rodrigo Barros. Sejam bem-vindos. Estamos falando essa noite de há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus conhecia tão bem que ele sabia que após sua morte eles continuariam o seu trabalho. O que podemos dizer que Jesus os escolheu? Vamos lembrar da forma que Jesus se aproximou deles quando nos convidou para o seguir. E a nossa sobrinha linda, Fabiola Cristina, chegou aqui. Quem é ela? A mãe da Ana Júlia. Oh, seja bem-vinda. Sobrinha querida, gratidão pela presença. Dá um beijo na Ana Júlia por nós aí, pessoal aí, ó. Está aqui a mãe da reencarnante, da nossa sobrinha neta, a Ana Júlia, essa coisa linda. Assim que você se tranquilizar aí, nós vamos aí visitar a Ana Júlia. Por enquanto ainda não, é muito recente ainda, né? Tá bom? Maria Marlene entrou aqui na nossa live, seja bem-vinda, Maria Marlene, que agora eu já sei que ela é a tia da Rose Lima. Agora nós já sabemos, agora não tem mais engano não. Agora nós sabemos que ela está aqui conosco, Dona Maria Marlene, né? Nós sabemos agora que ela é a tia da Rose Lima. Seja bem-vinda, Dona Maria Marlene. Eu estou sabendo que a senhora pediu para eu contar a história do pé de frango. A Rose Lima falou para a senhora, mas ela me contou. Eu prometo que eu vou contar, viu? Não deixa eu esquecer, viu, amor? Ela quer escutar a história do pé de frango, mas quer que eu conte.
Tá bom? Sueli Alves, essa sobrinha querida, aniversariante igual a mim, no mesmo dia 11/7. E estará, lógico, na nossa festa no dia 26, para cantar parabéns, né, sobrinha querida? As sobrinhas aqui para a Vanessa Colares também, esposa de aniversariante. A Fabi Pinati entrou aqui também pelo Instagram, seja bem-vinda. Né? A Vanessa Colares é a esposa do Sérgio, nosso amigo querido, que é aniversariante da semana também. Vamos parabenizar a todos aqui no final da live, tá bom? Então, como é que Jesus escolheu, né, os seus discípulos, né, quando os convidou para o seguir? Chamou cada um deles pelo seu nome, os edificando pelo nome dos pais, comum naquele tempo, ainda hoje, no Nordeste, Minas Gerais, onde eu nasci, também somos identificados como Hélio, filho de José de Marieta, Hélio, entendeu? Então, a gente é identificado, fala o nome do pai, muitas vezes dos avós também. Então, é muito comum. A Mary Martin entrou aqui, Mary Martinez entrou aqui pelo Instagram, 2017. Seja bem-vinda, Mary Martin. Gratidão pela presença. Né? Então, Jesus chamou pelo nome, ou seja, já conhecia eles. Eles sem saber também já conheciam já Jesus, porque era um compromisso reencarnatório assumido com certeza antes de retornarem aqui. Tanto é verdade que nenhum deles recusou o convite de Jesus, não é verdade? Jesus convidou aos 12 e todos eles aceitaram o convite. Em João, capítulo 15, versículos 16 a 17, né, Jesus fala assim: não fosse vós que me escolhestes, mas a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou conceder, ele vos conceda. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. São José Lima chegou aqui, olha aí, o sogrão do nosso Emanuel Felipe aqui, o pai da Nanda Martins. É isso mesmo, seja bem-vindo, seu Zé Lima. Espero que o senhor esteja se recuperando cada vez mais da cirurgia. Abraço, seu Zé Lima, que só possa estar dia 26 na nossa festa, que aí já deu mais tempo, né? Vamos ver. Você é a dona Zé, a esposa, né? Tá bom? Vamos ver se até lá o senhor já está bem. Quase mais um mês de prazo aí, né? Gostaria muito que você estivesse presente lá na festa do aniversário. A prima Zefinha aqui, amor. Zefinha chegou aqui. Helene Uxudo também chegou aqui. Minha amiga querida, esposa do Orlando Aquirassudo. Meu chefe, Leandro Irmão X, nosso supervisor das quartas e sextas à tarde. Seja bem-vinda, Helena. Gratidão pela presença. Espero que vocês possam estar também, né, na festa de aniversário, dia 26. Quem quiser participar, eu fico muito feliz. Estão todos convidados. Tá bom? Então, tudo que pede ao meu Pai, ele vos dará, ele fala. E o fruto permaneceu, que é o evangelho que nós estamos comentando aqui agora, mais de 2000 anos depois. Que não foi escrito por Jesus, porque ele não escreveu nem uma linha, na verdade, né? Sequer uma linha Jesus escreveu. Os relatos são todos de seus discípulos. Não é verdade? Sim, né? Evangelho maravilhoso, porque cada vez que lemos, descobrimos novas mensagens. Toda vez que a gente vai comentar o Evangelho, nós descobrimos novas mensagens, novas coisas que nós não tínhamos visto antes. Isso é muito maravilhoso. Eu vos prepararei um lugar, e que eles, após cumprir sua missão, estarão juntos a ele no plano espiritual. Vivian Andrade chegou aqui, seja bem-vinda, Vivian. Obrigado pela presença. Relembrando que todos que estão participando vão ter o livro Fonte Viva, né, que vão concorrer a ele no próximo dia 15. Um para as meninas, outro para os meninos. Então será um prazer ter vocês aqui comigo sempre, e os nomes estarão todos marcados, né? Já marquei das 2 semanas e vou continuar marcando. A Rose Lima chegou aqui, sua tia chegou antes de você, viu? Vanessa Correia viu a seguinte para participar, mas já chegou aqui. O José Luiz, quem é, amor? É o Duda, tem que falar que é Duda, porque senão o Edgar chama a minha atenção. É o primo, não é Duda? Zé Luiz é o nosso primo querido, a Rita mandando um beijo, seja bem-vindo, Zé Luiz. Gratidão pela presença, primo. Nós estamos falando hoje de muitas moradas na casa de meu pai, para quem está chegando agora. Então, o Evangelho é maravilhoso, porque sempre nós estamos vendo novas mensagens dele. Eles prepararei um lugar, né, que eles, após cumprir sua missão, retornarem ao mundo espiritual. Jesus queria preparar um lugar para eles. Jesus prepara um lugar para nós no mundo espiritual? Sim. Que nos faz pensar em nós.
Será que estamos preparando em nossas moradas, aquelas que serão direcionadas ao final dessa encarnação? Não é verdade? Como é que nós estamos pavimentando esse nosso caminho? Minha tia está esperta, isso mesmo, Rosa, você viu? Boa noite, primo, como vocês estão? Aproveita aqui para mandar beijos a todos os primos e primas que estão assistindo a live, isso mesmo. Aqui está a Zefinha, está outra Zefinha lá de Pernambuco, né? A de Aliança lá em Pernambuco, a Rita, o Edgar, tá a família toda. Ah, demorou, mas aprendeu, né? Aí, Edgar, isso mesmo. É o Duda, né, Edgar? Toda vez Edgar fica me corrigindo, né? A Maria Vilma Cavalcante Ramos, minha amiga e querida, também do Museu Munir Chico Xavier, onde eu estarei na próxima quinta-feira, não depois de amanhã, na semana que vem, dia 10, realizando palestra. Se Deus assim permitir, aquela que é transmitida também ao vivo, que é a live, né? O Sérgio Almeida, aqui o Sérgio Barros Almeida chegou aqui, ó. Boa noite, Serginho. Boa noite, meu amigo. Aniversariante da semana. Ele é a esposa aqui conosco, é a Vanessa Colares, né? Seja bem-vindo. E a Maria Vilma Cavalcante Ramos, nossa companheira lá do Museu Munir Chico Xavier. Ele, o Marcos Valentim Granelli, está também a Dona Luísa. 3 do Centro Espírita lá aqui presentes, né? E a Alice Souza lá do Maria Meg. Então, do Irmão X também temos aqui. E todos os amigos aqui prestigiando a nossa live. Eu agradeço a todos pela presença. Então, como é que nós estamos preparando esse nosso caminho, essas nossas moradas no plano espiritual? Como estamos agindo em relação ao próximo, em relação a nós mesmos? Porque a construção das nossas moradas não será a responsabilidade de outras pessoas, mas de nós mesmos. Onde a base da conquista de uma boa morada é, sem dúvida, o respeito às leis de Deus e o Evangelho do Mestre Jesus. O que não é muito fácil para nós. Paulinha tá aqui com a família. Oh, que legal! Dá um beijo na Paula, dá um beijo no maridão e nos filhos. Seja bem-vinda. Nossa, a Paulinha tá ali, amor. Paulinha tá lá em Aliança. Ah, então tá certo. Tá com 2 filhas aí, então, né? Só falta a Sueli. Isso mesmo. E o Bruno, claro, né? O filho, né? Então a base da conquista dessa boa morada é o respeito às leis de Deus, né, e o Evangelho. Essa construção, diferentemente das construções de um imóvel, por exemplo, não pode ser terceirizada. Ninguém pode realizar isso por nós. Não é verdade? Na construção física nós podemos contratar, né, serviçais, pedreiros para fazer, mas nessa construção da nossa morada no plano espiritual, somos nós mesmos que realizamos. Só nós, espíritos individuais que somos, que podemos realizar a construção de nossas moradas. Ao final de cada encarnação, saber como é que foi essas construções. Estão mandando outro, isso mesmo, beijo para todo mundo aí, oh meu Deus do céu. Eles são moradores de Valentim Gentil, aqui no interior de São Paulo, mas estão passeando aí, em Aliança, no Pernambuco, né? A Mega Regina, minha amiga querida, companheira do Irmão X também, está aqui conosco. É isso mesmo, está muito bom hoje, bastante amigos aqui presentes, né? Então, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que que é esse título, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, nos esclarece quais seriam essas moradas. Em algumas religiões, essas moradas podem ser o purgatório, o céu, o inferno. Em outras moradas, o paraíso. Outra seria permanecer dormindo, aguardando o juízo final. A doutrina espírita veio para mudar esses pensamentos. A Mary Alves chegou aqui, mais uma da família. Aí, boa noite, Mary. Ela e a Rosilima, as 2 irmãs aqui, e a tia, né? Estão aqui hoje, já 3 da família aqui. Que legal. Muito bom. O El Salvatore está aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. O El Salvatore começou a seguir você. Muito bem, El Salvatore. Seja bem-vindo à nossa live aqui, direto do Instagram. Boa noite, ser de musa. Oh, meu Deus do céu. Assim fosse. Obrigado pela presença, Meire. Gratidão pelo carinho, viu? Então, a doutrina espírita veio para mudar esses pensamentos. Após o desencarne, que é um período chamado de erraticidade, que é o tempo compreendido entre as encarnações, né? Nesse período, nós seremos direcionados às moradas que construímos através dos nossos atos, enquanto encarnados, enquanto vivos, como se diz. As moradas serão correspondentes ao adiantamento de cada espírito. E adiantamento moral, é claro, não é adiantamento material. Como devo fazer para ganhar esse livro? Você já está participando da live, Zefinha? Você está participando?
eu vou, ao final de todas as lives, eu anoto os nomes. Quando é na véspera da live do dia 15, nós pôr nos potinhos os nomes e nós sorteamos aqui ao vivo uma mulher e um homem, cada um ganha um, entendeu? É assim que funciona, tá certo, Zefinha? Você está aqui hoje, então você já está participando. Seu nome já vai amanhã mesmo para a caixinha, entendeu? É assim que funciona, tá bom? Então, sou o Wes Salvatore, muito bem, Wes Salvatore. Desculpa, meu inglês não é tão bom, tá certo? Então, as moradas são correspondentes ao adiantamento de cada um, e adiantamento moral, é claro. Porque o único crédito que é válido no plano espiritual é a moralidade conquistada. Chegou aqui a Isilda Ferreira, seja bem-vinda. Sou o Wesley 2, que estive na sua casa esse final de semana. Ah, é o Wesley 2, amor. Ô Wesley, gratidão pela presença, desculpa. Eu já não entendi, o Wesley, tá certo, Wesley? Gratidão por estar conosco aqui. O Wesley aqui, seja bem-vindo. Esteve aqui com outro Wesley, né? Dois Wesley. Nós somos o Wesley 2, que o nosso sobrinho é o Wesley 1, que são filhos da minha comadre, da minha cunhada, a Geni Santina, né? Irmã da Rita. Tá certo, seja bem-vindo, Wes. Gratidão pela presença, Wesley 2. Muito bom ter você aqui conosco. Então, diplomas e títulos e mesmo conhecimento não possuem nenhum valor em nosso retorno ao mundo espiritual, exceto se forem bem utilizados em benefício do próximo. Que infelizmente sempre ocorre. Os poderosos da Terra, né, se utilizando de seus poderes e posições para perseguir, humilhar e até tirar a vida do próximo. Infelizmente é o que acontece. Não são as guerras que estão acontecendo, não é isso que ocorre nas guerras? Tirando a vida do próximo, aproveitando do seu poder, aproveitando da sua condição de mando, como fizeram também com Jesus e seus discípulos. Quem tirou a vida de Jesus? Foram os poderosos, não é verdade? E antes da vinda de Jesus, isso também já ocorria. Isso ocorre desde a criação do mundo. Os que têm o poder nas mãos, fazendo isso. Só que conquistando terras, conquistando bens, conquistando o que o outro, tomando o que o outro conquistou, mas nada disso tem valor no mundo espiritual. É isso que acontece, né? E acontece até hoje, na atualidade, infelizmente. A sede de poder e de mando, do dinheiro, sendo fiel da balança, né, gente? E Jesus alertava os escribas e fariseus a respeito de suas responsabilidades pelos seus atos errôneos. Tanto é que Jesus tem o sermão dos 8 ais, não é? Ai de vós, escribas e fariseus, né? Exatamente. Quando pensamos nessas moradas, imaginamos locais distantes da Terra, planetas anos-luz, milhões de anos-luz distantes da Terra, mas muitos desencarnados permanecem aqui mesmo, né? Porque uma grande parcela desses irmãos permanece presos aqui na Terra, por diversas razões. Apego às bens materiais, à família, por ciúmes, por ódio, por amor, né? Promovendo perseguições, por punição. Um suicídio pode permanecer junto aos seus restos mortais, vendo seu corpo se decompor como punição. Analice, seja bem-vinda, minha querida. Gratidão pela presença, Analice. Obrigado por estar aqui conosco também. Então, são várias razões. E não estão nessas moradas, estão aqui mesmo na Terra, aqui mesmo ao nosso lado. E até, de alguma forma, né, fazendo com que nós nos sintamos mal, nos sintamos bem, compartilhando nossas alegrias, das nossas tristezas. Exatamente isso, voltando para os seus lares, imaginando que ainda estão encarnados, porque a diferença entre a vida e a morte é muito pequena. Também não consegue compreender que desencarnaram, porque se sentem vivos e estão vivos mesmo, apenas não têm mais um corpo. Sem entender que não possuem mais um corpo físico. Uma grande parcela segue fazendo as mesmas coisas, vão ao trabalho, retornam às suas antigas casas e etc. Edivan Santos, nosso primo, também é de Sergipe, lá de Sítios Novos. Seja bem-vindo, primo. Gratidão pela presença. Beijo na tia, no tio aí. Na tia Marina, no tio Guilherme, em toda a família, viu? Daqui a pouco deve chegar mais alguém de Sítios Novos. O Edgar já está por aqui, direto de Aracaju. A Dulcineia Amor está aqui conosco. É a tia. Boa noite, tia. Seja bem-vinda, esposa do tio Raimundo.
Gratidão pela presença, tia Dulcinéia. Seja bem-vinda na nossa live. Né? Tia Dulcinéia não aparece muito por aqui e vai concorrer ao livro também. Todos que participam concorrem. Né? Dulcinéia Moura, seja bem-vinda. Né? Isilda Ferreira entrou aqui, Mirandolista entrou aqui pelo Instagram. Né? Seja bem-vinda. Então, uma grande parcela consegue fazer as mesmas coisas, como eu disse, retorne para as casas do seu trabalho, reclama que alguém ocupa seu lugar na empresa e que ninguém falou com ele e não o demitiu, por exemplo. Como é que tem alguém no meu lugar trabalhando se ninguém falou comigo? E não sabe que desencarnou. Já convivi com esse tipo de situação nos trabalhos de desobsessão na casa espírita. Sim, gente, isso acontece muito. Boa noite, Thiago. Boa noite, Zilda Ferreira. Gratidão pela presença. Existem também as moradas que são mundos que estão aqui mesmo na Terra, no orbe terrestre, apenas em uma outra vibração, que pode ser comparados àqueles portais, né, que presenciamos em alguns filmes. É uma outra dimensão apenas. Aqueles portais que se passa por um tipo de uma película e já estamos em outra dimensão. Pode se comparar grosseiramente a isso. Segundo o relato dos espíritos de luz, existe só aqui no Brasil 58 dessas colônias. A mais conhecida, sem dúvida, qual é? O nosso lar, né, gente? Né? A Rosa está pedindo vibrações, a Rita vai anotar. Tá certo? Então, a mais conhecida, lógico, é o nosso lar devido às obras de Chico Xavier, Márcia Souza Fantini, nossa amiga querida, que está aqui conosco. A Márcia Souza Fantini, que infelizmente o seu marido desencarnou, né, ontem, né? A Márcia ontem desencarnou. Denis Melo entrou aqui também pelo Instagram, seja bem-vinda. Né? Alessandra dos Santos também, Rosa entrou aqui também pelo Instagram. Né? Infelizmente, Oswaldo Fantino ainda desencarnou ontem. Vamos vibrar por ele no final da live. Nossos sentimentos, Márcia, que ele esteja bem amparado no mundo espiritual. Mary Alves, está difícil excluir nesse mundo, preparar uma boa morada em outro plano. Evoluir nesse mundo, imagina. Nós estamos conseguindo sim, que a gente não nota. Mas pode observar que nós, Meire, olhar para nós mesmo há décadas atrás e como estamos hoje, podemos ter a certeza que nós estamos um pouquinho melhores. Mas a evolução é pequena mesmo, viu? Não damos grandes saltos, não. Né? Passar pela porta estreita não é fácil, é verdade. A porta larga é sempre a mais visitada, como está no Evangelho. Né? Mas pode ter certeza que nós melhoramos um pouquinho, sim. A Deni Melo entrou aqui também, boa noite, como eu disse. Né? Seja bem-vinda, Deni Melo. Né? Então, nosso lar é mais conhecido, até por ter sido tema de 2 filmes, né, gente? O Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, onde assistimos aos 2, né, amor, no cinema. Né? E essa colônia está onde, gente? Localizada onde? Acima da cidade do Rio de Janeiro, aqui no orbe terrestre. Apenas, como eu disse, numa outra vibração. É só isso que acontece. Muito obrigado. Imagina, Márcia. Muito rápido o Oswaldo foi embora, né? Mas só as pessoas boas vão assim, viu? Não ficam aqui sofrendo. Apesar que a gente às vezes não quer que as pessoas fiquem, quer que eles permaneçam conosco, mas as pessoas boas não ficam aqui sofrendo. É um alento, né, para nós. E que certamente está sendo bem amparado no plano maior. Então, além de nosso lar, as mais conhecidas são a de Palmelo, em Goiás. Redenção, que está localizada na Bahia, né? Que recebe espíritos que passaram pela escravidão. Raios do Amanhecer, que é descrita como uma colônia que ultrapassa os limites do Brasil de tão grande que é. E é só o Nascente que está localizado no sudoeste do estado de São Paulo. Campo da Paz, que é um posto de auxílio, que está situado no umbral. Colônia Regeneração, onde espíritos de recuperação recebem atendimentos fluídicos. Todas essas são consideradas as moradas a que Jesus se referiu. Algumas delas, porque eu estou falando das moradas no Brasil, né, nas colônias no Brasil, que são no número de 58. Mas em todos os países tem as colônias para receber, né, os espíritos necessitados de auxílio. Cada colônia recebe um que desencarnou por câncer, desencarnou por outro problema, problemas mentais. Cada colônia tem o seu direcionamento. Cristina Hilário Frois, seja bem-vindo, Cristina Hilário Frois, gratidão pela presença, Cristina. Muito bom ter você aqui conosco novamente, viu? Gratidão ter você conosco aqui novamente. Janilson Lisboa também, seja bem-vindo, Janilson Lisboa.
Deus, amém, amém. Seja bem-vinda, Janice Lisboa, também é nova aqui na nossa live, né, Janice? Muito bom por estar conosco, viu? Espero que você goste da nossa live, tá? Então, todas essas colônias são consideradas também as moradas, mas estão aqui no orbe terrestre, não estão milhões de anos-luz da Terra, não. E como disse antes, essas moradas não estão necessariamente tão distantes assim, como eu disse. Mas como Jesus iria explicar com detalhes tudo isso, o que a doutrina espírita veio para nos explicar, por isso a doutrina espírita é considerada o Consolador prometido, que veio para nos esclarecer que Jesus disse: eu vos enviarei um outro Consolador. Prometeu Jesus e enviou a doutrina espírita, através de Allan Kardec, para que nós entendêssemos tudo isso. E que nós possamos entender que as nossas moradas estão não necessariamente no mundo espiritual, à distância, mas aqui mesmo. Somos socorridos aqui mesmo. Se aceitamos o auxílio, nós temos também o livre-arbítrio de aceitar o auxílio ou não, nesse encaminhamento. E também tem que ter merecimento, que muitas vezes ficam aqui sofrendo, porque é importante que o plano espiritual decide isso, para que possa muitas vezes resgatar débitos e às vezes erros que se cometeu. E muitos não vão porque não querem mesmo, que são apegados a vícios, são apegados às pessoas, são apegados aos bens materiais, apegados ao corpo físico, porque muitos não querem se separar do corpo, acabam ficando até no túmulo junto com esse corpo. É exatamente isso, Aguinaldo de Jesus, meu amigo querido, seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom, boa noite, Ellen e Dona Rita. Boa noite, Aguinaldo. Beijo na esposa, beijo na filhota, viu? Tá bom, Ana Sandra Budi, isso mesmo, seja bem-vindo, viu? Estive no Irmã Rosália na última quarta-feira fazendo palestra lá. Nós trabalhamos juntos, gente, lá no Irmã Rosália, né, Aguinaldo? Isso mesmo. Então, realmente, a doutrina espírita nos consola e acalma nossos corações. Por exemplo, quantos milhares de pessoas Chico Xavier, através da sua psicografia, não acalmou, não consolou, principalmente mães, que se separaram de seus filhos? Quantas pessoas ele atendeu? Quantas pessoas de volta atendeu? Quantas pessoas já foram atendidas em instituições espíritas ao longo de todos esses anos? Quantas pessoas chegaram nas instituições espíritas desanimadas da vida, revoltadas, sem compreender o que ocorreu, e a doutrina espírita sabendo esclarecer a todas as razões dos fatos que acontecem. Muitas vezes não queremos aceitar, mas podemos ter a certeza que Deus não é injusto. Nada do que acontece é porque Deus fica feliz de nos ver sofrer, de passar dificuldades. São necessárias essas situações para que nós construamos a nossa morada no mundo espiritual. Como é que nós construímos? Com resignação, com fé em Deus, acreditando que nada é por acaso. Simples assim, que nós merecemos. Nada que acontece conosco não é do nosso merecimento, seja as coisas boas, como também as coisas que não são tão boas. Né? Então, nessas colônias, existem também colônias destinadas ao que? Aos animais, sabiam disso? Sim. Né? Celeiro dos Anjos e Rancho Alegre, são duas, que estão localizadas no estado de Mato Grosso. São essas colônias que cuidam dos animais, entre outras. Por outro lado, Allan Kardec nos apresenta moradas que, estas sim, já se encontram mais distantes da Terra. Nos apresenta, basicamente, 5 espécies de mundos habitados. Digo basicamente porque existem muitos diversos, com diversos padrões, mas basicamente são esses. Que os mundos primitivos, que o planeta Terra já passou por isso, lá na pré-história, na é verdade, quando nós estávamos ainda peludos, com aquela aparência ainda animalesca, nós passamos por isso, nós somos esses mesmos espíritos da pré-história, né? Somos os mesmos que vamos evoluindo ao longo do tempo. Maraci Cachete, seja bem-vinda, minha querida. Beijo nas netinhas, viu? Elas estão sempre presentes aí, né? Porque se não falar, elas ficam bravas, não é isso? É isso mesmo. Então, é a Alicia mesmo, esqueci o nome da outra, Alicia, Helena, Alicia e Helena. Sejam bem-vindas, dá um beijo nelas aí por mim, viu, Maraci? Boa noite, desculpe o atraso, imagina, seja bem-vinda. Então, mundos primitivos, depois expiação e provas, que é a condição que o nosso planeta se encontra hoje, estamos no planeta de expiação e provas. Maria Socorro, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Helena, isso mesmo, eu já lembrei aqui, quer dizer, dá um branco aqui, né? Expiação e provas, que é o planeta que nós estamos aqui encarnados, né? Estamos nos preparando para a condição de planeta de regeneração, depois tem mundos ditosos e felizes. E finalmente os mundos celestes ou divinos, né, que é a morada dos espíritos que atingiram a condição máxima de evolução.
que é a busca de todos nós, que é a condição que Jesus conseguiu chegar e muitos outros espíritos de luz. Evolução sempre, gratidão, isso mesmo. E existe um sexto mundo que às vezes não é citado, que são os mundos transitórios, que, como o nome diz, não possui habitantes, é apenas transitório. Esses mundos são habitados temporariamente por espíritos que se preparam principalmente para reencarnar. Mas pode permanecer um bom tempo ali se preparando. Mas não é um planeta onde se vive ali. É apenas transitório. Passa por ali, é como uma estalagem, como um hotel, vamos dizer assim, por um tempo. Questão 234 do Livro dos Espíritos. Existe, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares aos espíritos errantes. Errantes, gente, não é que erra. Errante é período de erraticidade que compreendido entre uma e outra encarnação. Isso é por isso que fala errantes, tá, gente? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidade muito longas, que são sempre um pouco penosas. E apesar de serem transitórios, é possível aprender e evoluir também nesses mundos. Sempre temos a oportunidade de aprender no mundo espiritual. Lá tem escolas, tudo que tem lá, tem aqui. Na semana eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, nossa, os nossos netos, eles pegam o celular, né, eles pegam e com a facilidade. Eu falo, exato, porque eles já conhecem isso no mundo espiritual. Antes de reencarnarem, eles já conviveram com isso lá. Porque tudo que nós temos aqui na Terra é primeiro desenvolvido lá no mundo espiritual. Medicamentos, tecnologia, tudo primeiro é desenvolvido lá. Para depois alguém ser intuído para ter aquela ideia. Lógico que vão procurar alguém que tenha a ver com aquela ideia. Lógico que se tem um medicamento para ser desenvolvido, não vão procurar ele, o pai, porque eu não trabalho em nada disso. Vão procurar quem? Um cientista, alguém que trabalha num laboratório, um desenvolvedor disso, para que ele coloque isso em desenvolvimento. Porém, infelizmente, tem a vaidade de não aceitar a Deus e não dizer, oh Deus, obrigado por ter me escolhido para desenvolver esse medicamento. Mas fui eu, não foi Deus, que infelizmente a medicina tem muita dificuldade de aceitar a Deus. Mas já estão aceitando, viu? Oxford já disse que o espírito continua, que tem algo além da vida. O Unicamp também, aqui de Campinas, já chegou a essa conclusão, né? As pessoas que fazem as pesquisas. Então, devagarzinho, a ciência está aceitando a continuidade da vida. Como eu disse, somos criados lá na pré-história, mas o espírito é o mesmo. O espírito só é criado uma vez. E as nossas passagens pelas encarnações vão fazer que nós estamos desenvolvendo, melhorando o nosso corpo físico, melhorando também o planeta. Porque o planeta se desenvolve junto conosco. Como era o planeta antes, como o planeta é agora. O planeta evolui juntamente com seus habitantes. E nós fazemos com que o planeta evolua. Porque nós trabalhamos ele, vamos construindo estradas, vamos fazendo coisas bonitas, né? Senão o planeta seria apenas mato, né? Né? Aquela coisa abandonada. Não teremos moradias confortáveis, nem nada, nem a luz que nos ilumine, né? Então, nós vamos melhorando o planeta e o planeta evolui juntamente com seus habitantes. É uma coisa natural. Então, a Terra, em sua formação, já foi um planeta transitório, né? É seu início, quando ainda não era possível a vida aqui, né? Se lermos a Gênesis de Kardec, fala de muito resfriamento, era muito quente aqui no começo, não tinha como ter a vida ainda aqui. E aos poucos que ela foi resfriando, foi fazendo isso. E era transitório. Por quê? Porque o espírito, gente, não precisa de água, de luz, de comida. Pensam que precisa. Muitos são enganados, mas não precisa disso. Não precisam. Então o espírito evoluído, ele não precisa de nada disso. Fala assim, tem vida em Marte. Já teve vida em Marte, já teve vida em Júpiter. Não tem vida em Marte, tem vida em Júpiter. Que Deus não criou nada sem razão. Só que vida para a ciência são corpos físicos, nós aqui. Mas não, vida não é corpo, vida é espírito. Então, naturalmente, que tem espíritos que vivem nesses planetas. Não os vemos, quem não tem evidência não vê mesmo. Mas com certeza eles estão lá. Porque ali não tem água lá, mas não importa, eles não precisam disso. Depois que nós desencarnamos, o espírito não necessita. O espírito pode entrar no fogo, na água, né? Não tem fome, não tem sede. Espíritos evoluídos não precisam de nada disso. Nós, quando desencarnamos, pensamos que precisamos disso.
No mundo espiritual tem sopinha, tem tudo, como já falou, no nosso mar, né? Alimento que nós ainda temos aquela imaginação da necessidade, mas nós não necessitamos de alimento. Quando nós chegamos à condição de espíritos evoluídos, não temos necessidade de nada disso. Então, tem vida nos planetas? Tem, só que a vida não é vida física, são vida do espírito. Tá certo? Espero que vocês entendam o que eu estou falando. Então, Kardec comenta que nada é vazio, tudo é habitado. E a vida se expande por toda a parte, Kardec fala para nós. Né? Um exemplo é quando se dizia, já existiu vida, né, nesses planetas, mas a vida existe lá sim. Não necessitam de nada esses espíritos. Voltando à ceia de Jesus com os seus discípulos. Esta ceia é o último encontro, né, que Jesus promove enquanto encarnado com os seus discípulos antes de sua crucificação. Digo antes que após sua ressurreição, né, ele esteve mais vezes com os seus discípulos. Ressurreição que nós sabemos que não é a ressurreição do corpo, mas o espírito sobrevivendo à morte do corpo. Essa ressurreição não é... Jesus não apareceu com corpo físico, mas sim espírito para os seus discípulos. E também, primeiro, claro, para Maria Madalena, né? Oferecendo apoio a eles, porque em 2 dias não teriam mais se unido em carne e osso. Como disse no início, Jesus disse, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Jesus sabia da capacidade de seus escolhidos, da continuidade de sua missão. Sabia de tudo, os conhecia tão bem, sabia que Pedro negaria, mas sabia da capacidade de Pedro de liderança, até que Pedro foi considerado a pedra fundamental da construção do cristianismo. Ele sabia que eles tinham condição de seguir aquela missão. Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não se turbe quer dizer, não se preocupem, não se inquietem. Eu lhes prepararei um lugar. E nós temos razões para ficarmos preocupados e inseguros quanto às moradas que seremos direcionados após nosso desencarne? Porque, na verdade, como eu disse, o medo da morte não é exatamente o medo da morte, mas o que virá após a nossa morte. Essa é a verdade. Para onde eu irei? Onde é que eu serei direito? Eu estou fazendo certo? O que eu estou, a forma que eu estou agindo, as decisões que eu estou tomando estão certas? Só nós que vamos ter que chegar a essa conclusão. Estamos fazendo certo, procurando fazer o nosso melhor, né? Fazendo análise sincera da nossa vida, dos nossos atos. Nossa morada será ao menos razoável? É comum pessoas que sabem que cometem erros graves defender a ideia do que morreu, acabou, porque seria interessante que fosse assim, não é? As pessoas que cometem absurdos e as pessoas que agem da menor forma se deteriorarem e sumirem e virarem poeira, espiritualmente falando, seria uma grande vantagem para aqueles que cometem erros, não é verdade? Porque olha como é bom, né? Eu faço tudo de errado e vou para ter o mesmo destino daqueles que fizeram tudo certo. Naturalmente que não é assim. A justiça de Deus não falha. Tudo que eu fizer eu terei que reparar, terei que rever. As virtudes e os vícios, né? As compensações e as punições. E punições não são Deus que nos pune. Nós escolhemos reparar o que nós deixamos de fazer. Elisânia, nossa prima querida, já aqui pelo Instagram, direto de Sítios Novos, também lá no Sergipe. Seja bem-vinda, Elisânia. Seja bem-vindo, Gilvan Silva. Já cumprimentei o nosso primo. Está aqui pelo Facebook. Não é assim? Foi, João? Foi? Foi assim? Então tá bom. Seja bem-vindo, Gilvan. Beijo grande. É isso mesmo, Elisânia chegou. Boa noite, primo. Boa noite, prima. A Rita mandando um beijo para vocês aí, para a primarada aí do Sergipe, viu, gente? Então, é muito prático, seria muito prático se todos, né, se deteriorassem e desaparecessem após cada encarnação. Então, por que sermos bons? Se a trajetória do espírito será a mesma após o desencarne, ou após a morte, como se diz. Né? E de não acreditar em Deus também. Interessante pessoas não acreditarem em Deus e na justiça de Deus. Porque sabem e sentem no íntimo que suas futuras moradas não serão muito confortáveis. Porque a condição dessas moradas dependerão de nossas semeaduras ao longo de nossa encarnação.
Eu sempre brinco com meus amigos, né? Eu falo assim, que eu espero após o meu desencarne, eu consiga pelo menos um quarto e cozinha com banheiro dentro de casa, no plano espiritual. Eu sempre brinco assim com meus amigos, né? Porque banheiro fora de casa é difícil, viu, gente? Uma noite fria como essa, eu já morei num local que o banheiro era do lado de fora. Gente, é muito ruim, né? Sair no meio da noite para ir no banheiro no frio, né? A gente tem que brincar o medo, né? O Garcia Gomes chegou aqui, nosso primo querido também. Elisânia, beijo para todos vocês. A família Gomes aqui, toda aqui presente. A família da tia Marina, do tio Guilherme aqui, ó. Boa noite, primo. Prima, chegou, né? Sim, nossa, tá todo mundo aqui, que legal. Muito feliz com a presença dos nossos primos lá do Sergipe. Sergipe em peso aqui hoje, né? Então, respeitamos o limite do nosso corpo físico, né? São os compromissos materiais e espirituais que nós devemos cumprir. Se formamos uma família, procurar mantê-la. Se temos filhos, educá-los não apenas no que diz respeito ao conhecimento do mundo, mas também de conhecer a Deus, a Jesus. A religiosidade é muito importante para que possamos respeitar, possamos respeitar a próxima e suas limitações. Chico Raquel de Moraes, eu também já morei assim, isso mesmo, né, Chico? Não é ruim, Chico? No meio da noite, você sair da friagem, eu já morei num lugar assim também. Tomava banho lá, saía no quintal para voltar. Gente, eu já passei muita coisa nessa vida, vocês não sabem muito. No outro dia alguém falou, você nasceu bem. Eu falei, que nada, rapaz, eu nasci no meio do mato lá, né, numa casa de pau a pique, barreada a mão e coberta de sapê. As pessoas não sabem, não nos conhecem. Eu tenho pensado em enviar a seguinte participar do seu vídeo ao vivo, mas ela já está aqui conosco, né? E pensar que muita gente ainda não tem banheiro. Já evoluímos, é o que eu falei, o planeta evolui junto conosco, nós fazemos com que o planeta evolua. E se o planeta não está evoluindo naquela parte onde não tem banheiro, onde não tem saneamento básico, quem são os responsáveis por aquilo que está acontecendo? Pessoas que estão provavelmente desviando os valores, que vão responder no plano espiritual. Não estão cumprindo com o seu dever. Porque se tem o poder é porque Deus permitiu e que é para usar esse benefício do próximo. Que moradas estão construindo no mundo espiritual? Exatamente isso. É isso que esse evangelho fala para nós. Há muitas moradas na casa do Pai. Essas construções somos nós que fazemos através dos nossos atos. Nós construímos. Depois fala a história do pé de galinha para minha tia. Eu já falei para ela, eu vou falar. Viu, gente? A tia dela, ela quer que eu conte a história do pé de galinha. Ela mora aqui, próximo a Campinas, né? E ela tá pedindo, eu vou falar. Eu tava até esquecendo, ainda bem que você me relembrou. Não deixa eu esquecer, amor, do pé de galinha. Foi da live das mães, né? E falando do Dia das Mães. É do Dia das Mães que eu contei a história e a Rose quer que eu conte para ela, eu vou contar, gente. Então, a religiosidade é muito importante para que possa respeitar as suas limitações, né? Aí, em Sítios Novos, nós vemos a Angélica, nossa filhota, e o Clóvis. Os filhos estão na igreja católica, né, amor? Fazendo catecismo, e tem o grupo de jovens que é muito bonito. Aí também, em Sítios Novos, né, a Nenê Silva, a prima que não está aqui hoje na live, ela faz o catecismo lá com as crianças. Gente, religiosidade é importante, não estou falando para vir para a doutrina espírita, não. Religiosidade é importante, conhecer a Deus, a Jesus, não importa onde seja. Tá certo? Não importa onde seja, é importante que se conheça a Deus, a Jesus, o Evangelho e o respeito ao próximo. É assim que nós construímos nossa morada no mundo espiritual. Colocar a honestidade como norte em nossas vidas, também fazer parte da construção de nossas futuras moradas. Existe curiosidade sobre as casas e famílias que se reunirem no mundo espiritual, não é verdade? Será que as famílias podem se reunir no plano espiritual, em um mesmo local? Sim, apenas as famílias ligadas pelos laços espirituais. André Luiz, no capítulo 17 do livro Nosso Lar, relata a visita que faz à casa de Lísias, do enfermeiro Lísias, onde se encontra sua mãe, Dona Laura, e suas irmãs Yolanda e Judite. Eles moram numa casa no plano espiritual, que traduz como nosso lar dentro de nosso lar. Ah, que legal, eu falei que é o nosso lar dentro de nosso lar, o Lísias fala para o André Luiz. Então, sim, famílias que têm aquela ligação, que reencarnam sempre na mesma família, famílias ligadas por laços espirituais, né? Que estão evangelizando segundo o Espiritismo, família material, família espiritual, eles podem sim se reunir no plano espiritual. Algumas famílias, né,
tendo merecimento, pode sim ter a sua morada no plano espiritual, junto de seus familiares. Um encarna, outro desencarna, outro vai, outro vem, mas estão sempre juntos. A dona Nilza está falando aqui também, senhora, é verdade mesmo. Passei por tudo isso, a vida foi muito difícil. Mesmo hoje os nossos filhos têm tudo, amém. É isso mesmo, é verdade. Mas se eles têm tudo, a gente fica feliz de dar todos presos, mas contanto quem saiba valorizar e saiba respeitar, né? Aos pais, aos avós e a todos. Nossos netos nos pedem bênção. Bênção avô, bênção avó. Né, amor? Fez 18 anos o Breno. Foram criados assim. Criados assim, pedem bênção, respeito aos avós, respeito aos pais. Tá certo? Então isso que é importante. Por mais conhecimento que esteja, tem que respeitar. Já morei em sítios novos quando criança, e amém. Não sei se a Rita se lembra. Se lembra. A Rita lembra, tá falando aqui. Lembro tudo. A Rita lembra sim, ô Zefinha. Tá falando aqui, ó. É muito legal nessa live, essa interação, gente, é maravilhosa, né? Então, Jesus disse que ele ia preparar um lugar, mas a verdade, quem constrói esse lugar somos nós mesmos. Jesus apenas nos oferece os materiais para essa construção de nossas moradas, não é verdade? Qual o material que Jesus nos dá? Os seus ensinamentos que ele nos deixou, de acordo com o nosso grau de evolução e conquista da moralidade, amor ao próximo, e que determinarão quais serão nossas moradas. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Iremos reencarnar sempre na Terra, enquanto ela se encontrar na condição de expiação e provas? Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós, ora sim, como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital são aqueles que se curam da prisão, os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, quando tivermos enfermidades morais para curar, estaremos aqui na Terra, mas podemos, né, evoluir e chegar a planetas mais evoluídos. Nos planetas mais atrasados são, de certo modo, rudimentares. Os seres que os habitam revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Mesmo nos mundos evoluídos, como por toda parte, a forma corpórea, e aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Esses dois pedacinhos aqui, esses dois, né? O que acontece? O que está falando aqui? Dos corpos. Quer dizer, nós assistimos alguns filmes, né, de extraterrestre, aparecem com aquelas cabeças grandes, com aqueles corpos disformes. E como está dizendo aqui, a forma humana é sempre a mesma. A sua beleza que muda, de acordo com a evolução. Ou seja, nos mais rudimentares, os que habitam revestem a forma humana, mas sem beleza. E nos mundos evoluídos, como toda parte, a forma corpórea é a mesma, porém mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. É isso que está falando aqui. Prima Zé Filha, depois a Rita foi morar em São Paulo, onde tinha um morrinho. Você vê? É que o Edgar ficava chorando para a Rita arrastar ele. Me leva, me leva. A Rita conta, isso mesmo, Edgar. Sempre que a gente se encontra, ele conta essa história. Edgar, que eu e a Cida tinha. Tá vendo aí, Edgar? Lembrança da infância, né, gente? Essas coisas ficam gravadas na nossa memória. Por isso, gente, o período infantil é tão importante. Por isso que até Jesus foi criança. Porque a infância é importante na formação do caráter e tudo das nossas crianças. Por isso não devemos querer que as crianças sejam adultos. As crianças devem ser sempre crianças. Olha só eles falando aqui. Edgar está com quase 100 anos. Nem tanto, né, Edgar? Né? E está lembrando da infância com 5, 6, 7 anos de idade. Olha a importância, o tempo bom, né, Zafim? Olha qual a importância, gente, da juventude, da criança, do período infantil. Isso é muito importante. Não transgredirmos a idade infantil das crianças. Não façamos com que as crianças percam essa oportunidade de ser criança, de Papai Noel, sabe, de acreditar em Coelhinho da Páscoa e tudo isso. Não façamos isso. 53 anos, legal, não é 100 não, é 53. Né? Dorival José da Silva chegou e entrou aqui pelo Instagram. Seja bem-vindo, Dorival. Então, mesmo mundos evoluídos como em toda parte, é sempre nosso corpo é sempre o mesmo. A diferença é a sua beleza e o seu brilho. Como Jesus falou naquela parábola que fala assim, você não está vestido com a veste nupcial. A veste nupcial, que é o brilho do corpo espiritual. Mesmo, né? Então, entre os degraus inferiores,
entre os mais elevados, inúmeros outros, é difícil reconhecer espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória. Os que foram seres primitivos, do mesmo que do homem adulto, se custa reconhecer o embrião. Então ele está dizendo aqui que os espíritos desmaterializados e resplandecentes são aqueles mesmos seres primitivos, né? Do mesmo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. O que é embrião? Porque nós somos aquele negocinho que vai ser formado o corpo. Então, o homem adulto coloca o embrião de um lado, não dá para acreditar que aquele embrião somos nós, hoje adultos. Ele está dizendo que o espírito assim, resplandecente de glória é aquele mesmo que estavam lá, né, no começo com os corpos ainda disformes. Ou seja, o espírito, como eu já falei, o espírito ele é criado apenas uma vez. A evolução corpórea, a evolução do espírito é o mesmo. Nós somos criados apenas uma vez. Até atingir a condição de espírito como Jesus, nós somos o mesmo espírito. Por isso, as nossas moradas nós construímos através das nossas vidas, das nossas ações ao longo dessas encarnações. É isso que está dizendo aqui para nós, né? Mas antes de atingirmos esse merecimento de habitarmos esses planetas celestes ou divinos, né, nós devemos ainda trabalhar muito. Escala máxima de evolução demora. É degrau por degrau, pouco a pouco, né? Pavimentando essa estrada com lágrimas, com sofrimentos, com alegrias e vamos seguindo em frente. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e provas e o nosso planeta, os mundos felizes. Nesse mundo, todavia, não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O de regeneração representa a calma após a tempestade, convalescência após a moléstia cruel. Ou seja, depois da tempestade vem a bonança, né? Depois de estar reencarnados em um planeta de expiação e provas, que é o de hoje, de tanta dificuldade e sofrimentos, convivendo, presenciando com crimes, desrespeito, insegurança, conseguimos estar no planeta de regeneração, né? Esse sofrimento cessa. Que nossas moradas, em próximas encarnações, sejam melhores e mais tranquilas. Mas não nos esquecendo que essa conquista é de nossa inteira responsabilidade. Quitério Cavalcante chegou. Boa noite, Quitério. Direto de Lins, aqui no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Quitério. A conquista é de nossa inteira responsabilidade. Como eu disse, Jesus nos dá o material. Qual é o material? Os seus exemplos e o Evangelho. A responsabilidade da construção desses materiais que Jesus nos ofereceu é nossa. Nos deu seus exemplos. E a construção é nossa. O que estamos construindo para nós aqui? Será que o que construímos e semeamos está bom? O que estamos semeando aqui enquanto encarnados? Porque é isso que irá determinar as moradas que iremos ocupar após o nosso desencarne, após o nosso retorno ao mundo espiritual. Então que nós possamos procurar construir da melhor forma essas nossas moradas. Não transgredirmos a lei de Deus sempre que possível. Procurarmos sermos pessoas boas, procurarmos respeitar o próximo, procurar nos resignar diante de situações difíceis, de desencarnes, que nós vamos falar daqui a pouco, de sofrimentos, de enfermidades, de tristeza, de traições. Não nos esquecendo que tudo o que acontece conosco tem uma razão para acontecer. Nada acontece por acaso. Nada é por acaso, como aquela obra da Zíbia Gasparetto. Vamos agora aos aniversários. Eu vou falar de aniversários de reencarne. A Fabíola Cristina e o Júlio trouxeram a Ana Júlia ao mundo. A Ana Júlia chegou na quinta-feira, às 16h27. E junto com ela fez aniversário a tia-avó Zefinha, que está aqui, a Josefa Santina, a prima Daniela e o vô Damião. Olha só, gente. Imagina se esse povo fizer uma festa no dia só e quiser dar presente para todo mundo. A gente vai à falência. Né, Zefinha? Né? É muito bom lembrar isso mesmo, Zefinha. Olha só, 4 no dia só. Isso não pode acontecer, mas aconteceu. Então o vô, a neta, a tia-avó e a prima, todos no mesmo dia. Então ano que vem, e o nosso Guilherme que fez dia 24, e o Breno que fez dia 18. E uma semana são 6 aniversários. Não é brinquedo, não. Então o Damião fez aniversário dia 26 também, né? Sueli Seco Rueda, minha amiga querida, dia 26 também. Vânia Helena Colitini, dia 26, que estava em Portugal, não sei se está aqui no Brasil já, né? Estava passeando por lá. Caio Augusto Bentley, que é o
filho da dona Rosa Bento aqui presente, irmão da Silvia Regina Bento, dia 26 também, o Danilo Rafael, dia 27, Elvira Prate, nossa amiga querida, sempre aqui presente na live, que agora está numa casa de repouso, que é prima da Deolinda Alves Neves aqui presente, aniversário dia 27. Elisandra Conceição, lá em Cipó, na Bahia, dia 28. Sérgio Almeida, o Sérgio aqui presente, ele e a esposa Vanessa Colares, aniversário dia 29. Silvia Lima, nossa amiga querida, que está morando lá pelo Mato Grosso, agora dia 29, é na nossa boleira aqui, né, amor? Fazia bolo para nós, a Silvia Lima. O Flávio, que é o ex da Anis Souza, mas é um ex muito legal, porque os dois estão sempre, já precisa ver, gente, eles são ex, moram no mesmo quintal, cada um mora numa casa, ele vai buscar ela na Maria Amélia, cuida dela, ela cuida dele, é muito legal. São ex, mas estão juntos, então é muito legal essa relação. E a Anis, vamos vibrar por ela também daqui a pouco. A Olga Queiroga, aniversariou ontem, o Sérgio Luiz Alves, meu companheiro do Centro Espírita Montiz, aniversariando hoje, e vamos vibrar pelos familiares da Valdira Paixão, né? Vibrações para a dona Margarida Percote, que é amiga do Edgar, que desencarnou na última semana, que ela seja atendida pelos mentores amigos. Fábio Toledo Lopes, o esposo da Márcia Biagem aqui presente, com um câncer muito invasivo, infelizmente, vibrando pelo Fábio. Vibrando para nossa amiga, nossa querida Anteia Capel, que pediu muito por ela aqui, e ela que é filha do fundador do Centro Espírita Maria Amélia, seu Dalmácio Capel, nossa vizinha aqui de Mobigara Capel, está se recuperando bem da cirurgia que fez, está de alta, está em casa, continuando vibrando pela terra. Para Devani Aparecida Ferraz, nossa amiga querida, de Piracicaba, sempre presente na nossa live. Então, tem mais alguma vibração, hein, amor? Não, porque eu não cheguei a pegar. A Rita não pegou as vibrações, viu, gente? Mas a Rose Lima... Foi só a Rose Lima. As vibrações pelos familiares da Rose Lima, que ela pediu. A Lídia Pimentel está assistindo, chegou. A Zefia, obrigada. Então, já sabe, ó. Fonte Viva. Dia 15 vai ser o sorteio. São 2 fontes vivas. Um para os homens e outro para as mulheres. Né? Então, nós vamos vibrar pela Rita Guedes, nossa amiga querida também. Rita Guedes, passou um momento difícil também, convivendo com câncer. Muito invasivo. Ficou internada, voltou para casa, internou de novo. Né? Muito difícil a nossa irmãzinha Rita Guedes. Vibração pro Hélio Maia, meu xará, que eu nem sabia. O pai do Califa Maia, nosso amigo querido, sogro da Adri Veríssimo Maia, nossa prima, está internado. O seu Hélio Maia. Vibrações para ele, que ele se recupere bem. Devani Aparecida, obrigado pelas vibrações. Imagina, Devani, vibrações para você. Vibrações pelo vibrações pelo René Luiz da Silva, mas tinha mais nome lá, só que eu não consegui ver tudo. Parabéns, Fabiola, a Rita está falando aqui. Bem-vinda, fofura! Isso mesmo, bem-vinda, essa linda. Isso mesmo. Da Rose Lima, é para a dona Maria Giovanete Ferreira de Lima, certo. E pro... Isso mesmo, tá bom, já falei. Então vamos lá, infelizmente nós temos desencarne, gente. Do Oswaldo Fantini, que é esposo da Márcia Souza Fantini, aqui presente, em São Sebastião, que é do interior de São Paulo, no litoral. Ele desencarnou, que é irmão do Pedro Fantini, meu grande amigo, que é companheiro nosso aqui no Centro Espírita Irmão X. Ricardo Dias Feito, cunhado do Santos Tavares, que é da família do seu Pietro Tavares, lá da Casa Espírita, que eu já fiz algumas palestras ali em São Bernardo, na área espírita da prece. O Ivan Carlos Pimenta, menino maravilhoso, trabalhando conosco no Irmão X, é o menino que cantava o bingo antes, lá no Irmão X, ele, a mãe e o irmão, infelizmente desencarnou hoje o Ivan, jovem ainda, estava com muito problema de saúde, ele fez cirurgia e infelizmente hoje retornou ao mundo espiritual. Vibrações para minha mãe, Dona Gilda. Vibrações para a mãe da Maite de Luca, né, a Dona Gilda, vibrações para ela, que ela fique bem. Está internada, Maite? Tá certo. Então... E a dona Lídia Pimentel, vibrações por ela, que fez a cirurgia de vesícula. Isso, a Lídia Pimentel fez na quinta-feira, né? Fez cirurgia de vesícula. Perguntei para se está tudo bem. A Lídia Pimentel, que é prima da Lourdes Lemos, né? Elas são mais que irmãs, né? As duas, né? Você está bem, Lídia? Está se recuperando bem? Eu ia falar que eu tinha anotado aqui, ela está mais aqui embaixo. Mas tudo bem, você já apareceu aqui, então ficou mais fácil, tá bom? Eu acabei anotando embaixo de tudo. E
Mas o desencarne hoje é da Cássia Nascimento, que é prima da Nilma Maria, muito jovem também, que desencarnou. Eu não sei se aqui em São Paulo ou se foi lá no Nordeste. Então nós acabamos aqui as vibrações, os aniversários, né? Os desencarnes, infelizmente. Desencarne a gente nunca gosta de falar, né, gente? Mas nós temos que falar porque nós sabemos que nós retornamos ao mundo espiritual. Isso aqui é apenas uma passagem. É um estágio que nós passamos aqui. Antônio Everaldo da Silva, chegou aqui o meu Antônio Everaldo, o meu vizinho que era aqui em frente, agora é vizinho um pouquinho mais para frente. Né? Vai estar na mesma rua aqui ainda. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, viu? Gratidão pela presença, gratidão a todos vocês. Tivemos bastante amigos aqui hoje, uns 50 aqui participando ao vivo, pelo Instagram, pelo Facebook. Cada vez mais tendo pessoas participando pelo Instagram. Eu fico muito feliz com isso. Não, está um pouco depressiva. Ah, tá bom. Tá, nós vamos colocar nos grupos também as vibrações, tá bom? Então, eu tenho uma instituição que eu coloco os nomes agora, pedindo vibrações, tá bom? Então, gente, foi muito bom ter vocês comigo. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus ilumine aos nossos amigos, aqui que se dizem nossos inimigos também. Que nós possamos seguir na nossa jornada evolutiva, construindo essas moradas na casa do Pai. Que cada vez mais nós possamos ter o entendimento de que essas moradas que nós construímos no mundo espiritual são reflexos das nossas atitudes, da nossa forma de convivência, da nossa forma de respeitar e de amar ao próximo. Esse é o mês em que eu comemoro aniversário. Um ótimo mês a todos, 1º de julho. Terminei o mês de junho realizando palestra, começo o mês de julho fazendo live, que é o que a gente gosta de fazer e tem prazer em fazer. Eu agradeço a Deus por tudo. Eu fiz uma cirurgia esse mês, graças a Deus estou me recuperando bem, estou ainda em recuperação. Quero pedir por todos esses nomes que eu disse aqui de vibrações, os que estão enfermos, aqueles que retornaram ao mundo espiritual. Pedir por nós mesmos aqui ainda encarnados, que nós possamos cada vez mais sermos pacientes, sermos tranquilos, compreendendo que os ensinamentos do Mestre Jesus são o nosso passaporte para que nós conquistemos boas moradas no mundo espiritual. Procuramos fazer o nosso melhor. Para o final da nossa encarnação, temos a certeza de que fizemos o melhor que pudemos por nós e por aqueles que nos cercam. Pedindo ao Mestre Jesus que adentre os nossos lares, que ilumine os nossos cômodos da nossa casa, que fluidifique a água que está nas nossas geladeiras, nas nossas caixas, para que nós, quando tomarmos essa água, recebamos eflúvios bons. Dr. Bezerra de Menezes, que visite os enfermos, que auxilie os encarnados e também os desencarnados através da sua equipe. Maria, Mãe de Jesus, que tenha sua equipe no umbral, que auxilie nossos irmãos que estão nessa condição ainda com ódio no coração, sem aceitação do desencarne e tantas outras situações que nós presenciamos nesses locais. Que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre e amigo, nos ilumine sempre, para que possamos seguir em frente a nossa jornada e que as nossas moradas na casa do Pai sejam boas moradas ao final da nossa encarnação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores a quem nos ofende. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livre-nos de todos os males, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos pela presença. Gratidão pelo carinho que vocês têm por nós e que nós possamos estar juntos na próxima semana em mais uma live e mais um encontro. Um beijo a todos. Muito obrigado a todos por estar aqui conosco. Bruna Morin Beauty entrou aqui também pelo Instagram. Muito obrigado a todos. Ótima semana e que possamos estar juntos então na próxima terça-feira. E na outra semana teremos o sorteio do Fonte Viva, que todos que participarem irão estar concorrendo. Beijo a todos, gratidão a todos por estarem comigo mais uma vez. Muito obrigado a todos.